Nessa aula 7, nós vamos tratar sobre as competências, sobre as 10 novas competências para ensinar. Então, isso é uma teoria do Philippe Perrenot, né? O Philippe Perrenot é um suíço que ajudou a construir os parâmetros curriculares nacionais, e é ele que traz esse novo conceito de competências que até então ele acontecia no mundo do trabalho. A pessoa é competente, a pessoa não é. E aí ele traz isso para a escola. E aí a gente trata aqui sobre essa questão dessas 10 novas competências para ensinar, tá? E a gente tem que pensar o seguinte: ele traz essas 10 novas competências para a gente pensar enquanto professor, né? Enquanto professor, enquanto pedagogo, sobre as nossas responsabilidades e o nosso princípio de autonomia nessa formação de competências. A primeira competência que ele traz é a questão que o professor, né, ou o pedagogo, ou o educador, ele precisa organizar e dirigir as situações de aprendizagem. E para isso ele precisa ter domínio de conteúdo, ele precisa saber planejar de forma flexível e ele precisa ter o princípio dessa diferenciação, né? Então, assim, dominar conteúdo porque é uma das competências, é a competência técnica que o profissional da educação precisa. Ele precisa saber planejar, mas ele também precisa, né, nesse planejamento, trabalhar de forma competente com a questão da improvisação e da flexibilização para ele poder lidar com os imprevistos. E a questão da diferenciação, né? Que a gente entende que esse princípio ele tem muito a ver com a questão da autonomia, de você entender que cada um, né, tem o seu ritmo e o seu estilo de aprender. A segunda é administrar a progressão da aprendizagem, né? Ele precisa saber administrar essa progressão, né? Então, para isso, ele precisa trabalhar com essa questão da avaliação formativa, ele precisa entender essa gestão dos ciclos que o aluno passa, né? Que faz parte dessa questão da formação do aluno. E a diferenciação contínua, né? A avaliação formativa, porque é aquela avaliação que ela vai mediar o processo de ensinar e aprender o tempo todo, né? Ela não é uma avaliação classificatória, ela não é uma avaliação que ela aparece no final do processo, mas ela acontece no processo ensino-aprendizagem e ela vai dando os resultados de forma que você refaça caminhos que muitas vezes você precisa refazer, tá? A questão da gestão dos ciclos, né? O professor precisa saber gerir as progressões, né? Acompanhar o desenvolvimento de competências, tanto a médio como a longo prazo. E a questão da diferenciação contínua, né? Essa diferenciação, ela não se limita a um só momento, né? Ela deve permear todo o processo de aprendizagem e aí o professor precisa aprender, né? Ele precisa atender às necessidades individuais de cada aluno. Mais uma competência: conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, né? Então, a questão do diagnóstico, ele precisa saber fazer o diagnóstico da realidade. Lembra que a gente falou? Ele precisa saber, antes de planejar, ele precisa entender qual é aquele contexto, né? As necessidades de cada aluno, as dificuldades, aonde ele parou, da onde ele tem que partir, né? E isso requer uma observação atenta nesse processo de aprendizagem. A questão da adaptação das atividades, né? Quando ele tem esse diagnóstico, o professor precisa saber conceber e adaptar as atividades de aprendizagem e os recursos a essas necessidades de cada aluno. O acompanhamento personalizado, o professor também precisa acompanhar de perto o progresso de cada aluno, né? E por isso que a gente fala, existe uma diversificação, uma diversidade de como o aluno aprende, quais são as dificuldades de cada um, e ele precisa estar atento a isso, até para remediar um possível processo de não aprendizagem do aluno. E a questão da flexibilidade e da inovação.
né? A gente precisa estar constantemente ligado nas adaptações, nas inovações. Nós falamos muito isso na aula passada, né? Novas abordagens de pensar, de agir. Na verdade, o pedagogo ele tem que ser um contínuo estudioso. O outro, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. E para isso, ele precisa precisa motivar, né? Ele precisa saber despertar essa vontade, essa motivação do aluno a aprender. Ele precisa desenvolver a autonomia, né? A autonomia, a gente fala autonomia intelectual. O aluno ele não pode ser um eterno dependente do professor, ele precisa assumir as suas próprias aprendizagens, né? Por isso que é importante que a gente diga para o aluno o que ele sabe e o que ele ainda não sabe e precisa saber. A questão da cooperação, o professor deve saber organizar atividades que promovam a cooperação e a interação entre os alunos. E o feedback, né? O professor precisa fornecer constante de feedback ao aluno. É o que a gente falou. O resultado da aprendizagem não é uma informação que deve estar só com o professor, mas ele precisa ser compartilhado com esse aluno também. Trabalhar em equipe é fundamental, gente. O professor ele deve aprender a trabalhar em equipe, mesmo porque, gente, ele não pode achar que o ano de escolaridade que ele está trabalhando não tem a ver com o ano anterior e com o ano posterior. Não tem a ver, vamos pensar no sentido interdisciplinar, com as outras disciplinas do mesmo currículo, né? Então, trabalhar em equipe é fundamental. Trabalhar com seus colegas, trocar ideia, trocar informações, né? A questão da coordenação, o professor precisa coordenar suas ações com as de outros profissionais, né? Até com a questão dos psicólogos, com a equipe multidisciplinar que está dentro da escola, ou mesmo fora, quando o aluno é encaminhado. E a questão dos projetos coletivos, né? Participar ativamente da elaboração desses projetos que envolvem toda a comunidade escolar. Participar da administração da escola. Gente, mesmo que ele não seja um gestor, o projeto político-pedagógico é um instrumento de gestão democrática e é um instrumento de gestão. É o instrumento por qual tem a participação do professor, é uma forma do professor deixar sua marca e participar, né? Então, ele deve saber participar da elaboração e da implementação desse projeto pedagógico. Ele precisa estar antenado à questão da gestão dos recursos, né? De modo a otimizar as condições de ensino e aprendizagem. Ele precisa desenvolver a competência da liderança e da coordenação, né? Ele precisa estar preparado para assumir funções de liderança. Gente, a maioria dos diretores das escolas, OPs, OEs, foi professor um dia, né? E a questão da participação da comunidade, né? Incluir pais, incluir comunidade escolar, né? Sempre pensando nesse vínculo que está no entorno da escola. Mais uma competência, informar e envolver os pais. Primeiro, pensar na questão da comunicação efetiva, na importância da parceria escola-comunidade, do respeito à diversidade e do apoio às aprendizagens, né? A questão da comunicação efetiva é você estar sempre comunicando de forma clara, de forma que o professor entenda, né? E que ele possa acompanhar esse progresso ou não desse aluno e as necessidades do seu filho. A questão da parceria da família e escola, né, é envolver esse pai nas responsabilidades do processo educativo. A questão do respeito à diversidade, que a gente também já falou aqui, né, é valorizar as diversidades, né, ver essa diversidade, inclusive a diversidade das famílias, da formação dessa família, como uma forma de enriquecer o processo, né, e não criar, vamos dizer, criar questões de preconceito, né, de diferenças. E o apoio às aprendizagens, né? O professor precisa, gente, reunião de pais é para você orientar o pai como é que ele apoia a aprendizagem do aluno, não é? Como é que ele pode contribuir para esse vínculo também entre escola e família.
O nono, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. E a gente tem muito dilema ético, né, gente? Então, a gente, assim, precisa ter análise crítica, precisa defender os valores e precisa aprender a tomar decisões, né? Então, essa análise crítica é porque o professor precisa se envolver nas questões éticas que estão no processo no contexto escolar, né? Identificando os valores, os princípios e os interesses que estão em jogo nesse processo. A questão da defesa dos valores, né? Ele precisa defender os valores éticos, é isso que a gente está ali para isso, né? Os valores éticos, os direitos dos alunos, quando envolve esses alunos, né? E pensar no enfrentamento dos conflitos e das resistências no âmbito da escola e da sociedade. E tomada de decisão. Ele precisa saber tomar decisão baseada em princípios éticos, né? Ponderando cuidadosamente as consequências de suas ações e assumindo responsabilidade sobre elas. E, finalmente, a 10ª competência, né, dessas 10. Administrar sua própria formação contínua. A gente falou o tempo todo aqui, né? Ele precisa aprender a refletir sobre a sua prática, né? Gente, ele precisa reconhecer as suas fragilidades, as suas necessidades de desenvolvimento profissional. Ele precisa colaborar com seus pares, né? A gente falou isso. O professor não está... ele está dentro de um currículo, ele tem uma prática pedagógica que envolve outros atores nesse processo. Ele precisa planejar sua formação, né? Entender que ele não pode fazer uma graduação e parar por ali, né? Então, ele precisa já planejar essa formação contínua. Se ele quer trabalhar com determinada modalidade, por exemplo, eu gosto da EJA, eu vou trabalhar com a EJA. Ele precisa, vamos dizer assim, se apropriar de uma forma mais profunda da questão daquilo que ele pretende, né? E o engajamento institucional, né? E esse engajamento, gente, ele se faz muito por meio do projeto pedagógico, né? Então, ele precisa se envolver em tarefas e projetos em escala de uma ordem de ensino ou de sistema educacional, ampliando a sua contribuição e contribuindo também para as mudanças e para as melhorias no processo educativo como um todo.